Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Daniel, eu faço parte da equipe de suporte e no dia 9 de agosto de 2025 eu fiz uma explicação do portal do aluno e teve uma parte bem específica onde eu expliquei a respeito das avaliações virtuais. Eu editei, né? Eu vou cortar aqui essa parte, as outras explicações, vou separar somente a parte da explicação das avaliações virtuais e vou estar disponibilizando aqui especificamente esse trecho das avaliações virtuais, porque no meu tempo aqui na instituição, na parte de suporte, eu vi e no decorrer dos anos, né, do tempo, dos semestres, muitos alunos acabaram sendo reprovados nas matérias por não realizar as avaliações virtuais da forma correta. E nessa explicação que eu fiz para os alunos calouros, os iniciantes, eu deixei bem detalhado e eu gostaria de compartilhar também com vocês essas informações detalhadas a respeito das avaliações virtuais. Então, a seguir vai ter o vídeo onde eu fiz essa explicação. O que é a avaliação virtual? Vocês vão ouvir falar muito dela. Eu deixei ela meio por último até por causa disso. Avaliação virtual e prova da disciplina. Pessoal, são coisas diferentes. A prova da disciplina é essa prova aqui que precisa de 1.500 pontos. A avaliação virtual são exercícios que valem pontos. Eu costumo explicar assim, para diferenciar. Um é exercício, que vale ponto, e o outro é a prova da disciplina, a prova da matéria mesmo, o provão. E na avaliação virtual, não tem pontuação mínima obrigatória. Tá vendo aqui do lado? Não tem. Na prova, já tem. Tem que ter no mínimo 1.500 pontos, certo? Então aqui, vamos primeiro na avaliação virtual. Vocês podem reparar que tem quatro quadrados, quatro ícones. O que acontece? Novamente, eu quero frisar para vocês a questão dos períodos, dos prazos. Eu acho que assim vai dar para vocês. Assim vai ficar melhor para vocês verem. Lembra que eu falei da data inicial e da data final? Essa avaliação virtual 1, o período dela, olha aqui para vocês verem, 4 de agosto, que foi o dia que iniciou as aulas, até 1º de setembro. O período já está mais curto. Vocês aí têm em torno de 3 semanas, né? Essa data aqui também pode variar de acordo com o seu curso, né? Da educação, tecnólogo, enfim. Mas é de extrema importância que vocês sempre olhem os períodos, a data que libera e a data que finaliza. Na avaliação virtual 2, a data que libera, 4/8, e a data que finaliza, 8/9, já é diferente dessa. Então vocês precisam ficar atentos a isso para não perder pontos. Ah, mas aconteceu de eu viajar, ou então eu esqueci, perdi, não olhei, não, enfim, não consegui fazer essa avaliação virtual dentro dessa data aqui. E agora? Eu vou ficar prejudicado? Eu vou ficar sem esses 4.000 pontos aqui? Não. Se você descer aqui um pouquinho a tela, vai aparecer mais duas. Avaliação AV, né? Que é a mesma aqui de cima. Subs 1, que é o que? Avaliação substitutiva 1. Essa avaliação aqui, ela vai substituir essa primeira, avaliação 1. Se você não tiver feito ela, aí você pode fazer essa aqui e a pontuação que você conseguir nessa avaliação substitutiva vai automaticamente substituir a nota da primeira, certo? Se você não fez, você tem essa segunda chance. Mas o prazo, novamente, tem um prazo específico. É só de uma semana e praticamente no final do ano, no final do semestre. Então, o risco de vocês não realizarem a primeira aqui e esquecer de fazer essa segunda, para não perder os pontos, é muito grande. Então, sempre fiquem atentos às datas para fazer dentro do prazo normal. Porque aqui é o que? Quase um mês para fazer. E aqui é só uma semana. Então, imagina se você esquece de fazer isso para todas as suas matérias e dentro de uma semana ter que fazer 5, 6, 10 avaliações virtuais para não perder pontos. Então, sempre fiquem atentos aqui aos períodos, certo? E a mesma coisa vale para a avaliação virtual 2. Tem o período, se você não fizer,
tem a substituta, que é como se fosse uma recuperação. Não precisa solicitar e não precisa pagar de forma extra. É só aguardar aqui o período que ela vai liberar para você fazer. Outra situação relacionada à avaliação virtual. Eu fiz a avaliação virtual 1 e tirei 500 pontos de 2.000. Beleza. Eu posso fazer aqui a substitutiva? Pode. Só que você precisa tirar uma nota maior do que a primeira. Se na primeira você fez 500 pontos de 2.000, nessa segunda você tem que fazer mais que 500 pontos, porque senão vai ficar igual, vai ficar a mesma coisa. Ou se você tirar zero, ou se você tirar uma nota menor, aí sempre vai permanecer a nota maior. Se na avaliação virtual 1 você fez e tirou 500 pontos, e na substitutiva você fez e tirou 1.500, aí o sistema anula os 500 pontos e faz a soma dos 1.500, ou seja, ele acrescenta os 1.000 pontos, né, para ficar os 1.500. Ou então, se na primeira avaliação virtual você fez 1.500 e na segunda você quer tentar tirar total, mas tira só 1.000 pontos, aí vai permanecer a de 1.500, a pontuação maior, correto? E se não fizer, é o que eu já expliquei, é só fazer a avaliação substitutiva. Então, nós vamos fazer um teste aqui, um exemplo da avaliação virtual. Aqui, a avaliação virtual 1, nós vamos clicar em iniciar. E quando aparece aqui, pessoal, vocês vão conseguir visualizar a pergunta e as alternativas. Mas vocês não conseguem clicar, ó. Eu estou clicando aqui, não sei se o som do mouse dá para vocês ouvir, mas eu estou clicando, não marca nenhuma questão. Não tem próximo, não tem para voltar. Aqui, essa parte, quando vocês acessam a primeira vez, é só para vocês ver as perguntas e as alternativas. São 5 perguntas e vocês têm 3 tentativas para tirar a maior nota. Qual que é a situação da atividade? Iniciada. Ou seja, ela está aqui, está liberada porque já está dentro do prazo. E aí, beleza. Eu estudei, fiz as teleaulas, fiz o conteúdo web. Acho que eu estou pronto aqui para fazer as avaliações virtuais. Vou responder. Vocês podem vir aqui, ler a pergunta, ler as alternativas, marcar num papelzinho, igual eu fiz aqui, ó. Marcar num papelzinho separado, sem acessar nada, sem responder nada. Ah, fiquei com dúvida nisso. Posso voltar lá no conteúdo web, pesquisar, posso assistir a teleaula de novo antes de responder. Beleza, fiz, anotei no papelzinho aqui, tenho as minhas alternativas marcadas, eu quero responder. Como que eu faço? Vocês vão vir aqui do lado, ó, em acessar atividade. Estão vendo aqui? Na lateral esquerda, acessar atividade. Vocês acessando a atividade, vai gastar uma tentativa. Aí já muda, tá vendo? Aparece só uma pergunta, já dá para mim selecionar a alternativa, clicar em próximo, e aqui mostra, cada avaliação virtual permite ao aluno 3 tentativas para melhorar sua nota, para tirar a nota máxima, ou a maior pontuação. Essa é a tentativa 1 de 3 que a gente está fazendo. Então, de acordo com o que eu tinha pesquisado aqui, ó, eu vou errar umas de propósito, né, para mostrar para vocês. Então, vamos supor aqui, A1, vou marcar a letra E, A2, AB, A3, AA. É só marcar a alternativa que vocês acham que é a certa e clicar em próximo. Não tem segredo, não. A4, vou marcar a C. E A5, vou marcar a letra C também. Beleza. Respondi as 5 perguntas, cliquei em próximo. Aí ele vai voltar para essa tela aqui, ó. Aqui, pessoal, é onde alguns alunos veteranos estão cometendo erro. O que acontece? Vocês responderam as questões, está marcando aqui a alternativa assinalada. A alternativa está marcada. Aí o que o aluno estava fazendo? Alguns alunos estavam fazendo. Vinha aqui em cima e fechava. Vou fazer aqui para vocês verem. Fechava. Aí fechou, volta lá para o portal do aluno. Ah, beleza, eu respondi, então as minhas notas estão salvas lá. Na verdade, não. Olha para você ver como é que fica. Deixa eu ver se vai ficar igual o que estava acontecendo com alguns alunos. Vai, aqui, ó. Tá vendo aqui? Ficou 80%. Não chegou no 100%. Tem nota? Não tem nota. Não atribuiu pontos.
Aí o aluno responde as questões, porque eu respondi aqui com vocês, respondi as questões, só que eu fui lá e fechei a atividade. Eu não finalizei ela. Como que eu faço isso? Vou voltar aqui novamente. Ó. Se você clicar em iniciar novamente, ficar dessa forma aqui, aí não atribui pontos, pessoal. Você fica com zero. Se você não fizer o procedimento correto, ele fica com zero. Não ganha os pontos. E aí, o que estava acontecendo? Os alunos faziam isso aqui, ficavam nessa situação, não tinha a pontuação da atividade lançada no sistema e na substitutiva não respondia, ficava sem fazer. E aí, nisso, perdia 2.000 pontos. Perdia 4.000 pontos se for juntar tudo, né? E aí, é uma grande quantidade de pontos que você precisa para poder ser aprovado. Se você não fizer a avaliação virtual, tirar 3.000 aqui no engajamento AVA, para você ser aprovado, no mínimo na prova, você teria que tirar 3.000 pontos ou mais para ser aprovado, se você não fizer a avaliação virtual. Então, realizar a avaliação virtual da forma correta vai te atribuir muitos pontos, vai fazer com que você chegue nos 6.000 aqui mais fácil e vai exigir apenas o mínimo na prova, 1.500 pontos. Você entra para fazer a prova com uma pressão menor. Eu preciso fazer no mínimo os meus 1.500 pontos para ser aprovado na disciplina. Se você não faz a avaliação virtual, aí você já entra com uma pressão maior. Eu preciso fazer 3.000 pontos na prova. Eu preciso acertar 5, 6, 8 questões para mim conseguir ser aprovado na disciplina porque eu não fiz a avaliação virtual. Entenderam a importância que tem isso aqui? Então, para corrigir, como que a gente faz? Volta aqui iniciar, tá marcado. Ó. As alternativas que a gente marcou tá marcado. Mas a gente não enviou aqui nas tentativas. Tá 0 de 3. Não foi enviado para o sistema. Aí a gente vai acessar a atividade novamente, vai voltar para a tentativa 1. As questões estão marcadas, ó. Eu não mudei. Só vou clicar em próximo, porque está tudo marcado. Vamos próximo até a questão 5. Aí volta, chegou naquela tela onde o pessoal ia simplesmente aqui e fechava. Ou então voltava, clicava aqui em meu curso, saía da tela. Quando chega nessa parte aqui, pessoal, tanto você que é aluno calouro, né, que está iniciando agora, como você que é aluno veterano, que já se deparou com essa situação, você precisa vir aqui nesse botão azul, confirmar a avaliação. Somente assim o sistema vai computar a tentativa. Então, essa foi sua tentativa 1 de 3. Deseja confirmar o envio das respostas? Então, vocês vão clicar em confirmar. Porque somente assim é que as respostas que a gente acabou de marcar vão ser enviadas para o sistema. E aí eles vão fazer a correção. Então, vamos clicar em confirmar. E aí o que acontece? O sistema ele está te informando, ó, existem 3 respostas erradas de 5 questões. Caso queira melhorar seu desempenho na avaliação, você possui ainda 2 tentativas para tentar novamente. Clique no botão Voltar e revisar a avaliação. Caso deseje realizar a avaliação, clique no botão Confirmar a avaliação. Mas lembre-se que, ao confirmar, caso tenha alguma tentativa em aberto, não será possível realizar as demais tentativas. Outro erro que o pessoal estava cometendo muito aqui, ó, aqui do lado. Confirmar envio. O sistema está te falando que tem 3 respostas erradas de 5 questões. Se você quiser marcar e finalizar a atividade mesmo tendo as 3 respostas erradas, você vai vir confirmar a avaliação. Aí você acertou só 2 e você vai confirmar para o sistema que você está satisfeito só com essas 2 questões certas. Ah, não, mas eu quero, como eu tenho mais 2 tentativas, eu quero voltar e fazer a avaliação de novo, gastar outra tentativa. Aí você vai clicar em voltar e revisar a avaliação. Então, reforçando, se você confirmar, vai salvar essa resposta. 2 questões certas e 3 erradas. E aí você perde as tentativas 2 e 3. Faz sentido? Ficou claro até aqui? Se você quiser voltar e revisar a avaliação, você vai voltar e vai gastar a segunda tentativa para acertar mais questões, para errar menos questões. Então, nesse caso aqui, nós vamos voltar e revisar a avaliação. Beleza. Aí já muda aqui, ó, tentativa 1 de 3. As alternativas estão marcadas. Só que
no sistema, no portal do aluno aqui, ó, lá na parte dos pontos, vou mostrar aqui para vocês que é outra coisa que estava acontecendo. Continua 80%. Por que continua 80%? Porque você não confirmou a atividade. Você confirmou para enviar as respostas. Mas na hora que ele te perguntou, você quer confirmar e ficar com 3 erradas e 2 certas? Aí, se você confirmar ali pela segunda vez, aí sim iria ser atribuído a nota. Como a gente colocou aqui que queria voltar e gastar a outra tentativa, aí ele voltou para que a gente pudesse acessar a atividade novamente e trocar as respostas de lugar, até conseguir uma nota melhor ou até acabar as tentativas. Entenderam? Então nós vamos acessar a atividade aqui novamente. Vamos marcar aqui outras questões. Eu tenho anotado aqui, eu espero que sejam acertas. E aí você vai refazer, você vai mudar as questões de lugar para as questões que você acha que é a certa. E aí você vai poder voltar lá no conteúdo web, vai poder voltar no material, ler, estudar de novo, reforçar, para tentar tirar a maior nota possível. Respondi todas as questões novamente. Aí o que acontece? Eu vou responder mais uma errada aqui de propósito. O que acontece? Finalizei. Pergunta aqui novamente, ó. Confirmar a avaliação? Confirmar o envio das respostas da segunda tentativa? Se você só sair aqui, se você fechar, ele não vai enviar. A tentativa não vai ser gasta. Então tem que confirmar a avaliação. E aí ele te avisa. Essa foi sua tentativa 2 de 3. Deseja confirmar o envio das respostas? Então nós vamos confirmar. E aí chega nessa tela novamente, ó. Existem uma resposta errada de 5 questões. Aí já mudou o cenário, tá vendo? Antes era 3 respostas erradas, agora é só uma. Aí chega na parte onde você tem que decidir. Eu tenho uma resposta errada e 4 respostas certas. Aí ele te pergunta: você quer confirmar essa pontuação, uma errada e 4 certas, ou quer voltar e gastar a última tentativa para acertar 5 questões? Aí, se você clicar em confirmar a avaliação, ele já vai te dar a nota aqui, de uma resposta errada e 4 respostas certas. Se você clicar em voltar e revisar a avaliação, aí você vai voltar e gastar a última tentativa. Nesse caso, como eu não quero prejudicar o aluno, né, que me emprestou o portal do aluno, eu vou voltar e revisar a avaliação. Aí já mostra aqui, ó, tentativas 2 de 3. Tá marcadas as questões, só que ainda não tem a nota, porque eu não finalizei a atividade. Aí o que acontece? Ainda não tem a pontuação, porque eu não finalizei o exercício. Então, nós vamos acessar a atividade aqui novamente. Eu estou com as questões erradas. Posso voltar lá nos estudos, no conteúdo web, teleaula, assistir, ver o que eu acho que está errado, qual questão que está errada. Ele não mostra qual que está certo e qual que está errada. Você tem que ter certeza. Por isso que você precisa estudar o conteúdo primeiro. Ver os conteúdos web, as teleaulas, as lives, para você, quando responder aqui os exercícios que valem pontos, você ter certeza de qual resposta está certa e qual resposta está errada, certo? Então, nós vamos acessar a atividade aqui pela terceira vez e o sistema informa, ó, é a tentativa 3 de 3. Então, eu vou marcar aqui as alternativas para a gente finalizar essa questão. 4D. E a letra 5 é a letra C. E aí eu vou clicar em próxima. E aí pergunta novamente, você quer confirmar essa avaliação? Se eu só fechar, se eu sair aqui, se eu for para outra tela e não confirmar, ele não vai lançar a nota. Precisa confirmar, pessoal, 2 vezes. Confirmar a avaliação. Aí o que acontece? Aqui que vem o grande detalhe. Como é a tentativa 3 de 3 tentativas, independente se você acertou tudo ou se continuou alguma errada, a atividade vai finalizar, porque é a sua última tentativa. Se na sua primeira tentativa você já acertar todas, o sistema ele já finaliza e te dá a pontuação máxima, porque se você acertou tudo, não tem por que gastar outras tentativas.
você só vai ter as tentativas se tiver questões erradas, correto? Então aqui a gente vai confirmar e o sistema vai lançar a nota. Sua avaliação foi confirmada com sucesso. Aí aqui mostra tentativas 3 de 3, pontuação 2.000 pontos. E a gente pode voltar aqui, ainda está zero, mas porque a gente estava com a tela aberta. Aí a gente precisa recarregar a tela. Aí já muda. Tá vendo aqui? Avaliação virtual. Pontuação da atividade, 2.000 pontos de 2.000 pontos total. Completude, 100%. Tá vendo que saiu do 80% e agora tem a nota? E aí a gente volta lá no início, nos pontos, e como que já tá? Já apareceu aqui os 2.000 pontos que a gente acabou de conseguir, de 4.000 pontos. E a pontuação da aluna já foi para 4.700. É difícil, pessoal, fazer esses estudos, fazer essas atividades. Aí a aluna precisa aqui só de mais 1.300 pontos, que vai ser a outra avaliação virtual. Ela respondendo essa outra avaliação virtual aqui, tirando o total também, ela já vai passar dos 6.000 pontos. E aí só vai aguardar a prova e tirar os 1.500. Tirando os 1.500 pontos na prova, ela já é aprovada nessa disciplina. Então, é difícil, é uma coisa assim, nossa, um bicho de sete cabeças. Para quem está começando agora, pode assustar um pouco, né? Mas depois que vocês pegam a prática, fica uma coisa muito fácil de se fazer. E por isso que eu fiz questão de dar muita ênfase nessas avaliações virtuais, porque vocês viram que pode acontecer de esquecer algum detalhe e aí acabar não tendo a pontuação lançada no sistema. Mas quando você faz dessa forma que foi explicado aqui certinho, seguindo os procedimentos, você tem a sua pontuação lançada no sistema sem nenhum tipo de problema, certo? E a avaliação virtual 2 é o mesmo procedimento. Aparecem as perguntas, vocês vão ler, quando quiser responder, vai acessar a atividade, assim como a gente fez. Se acertou tudo de primeira, ele já vai fechar e vai aparecer assim, ó, sua avaliação foi confirmada com sucesso. Se tiver alguma questão errada, aí vai te informar aquele aviso amarelo. Tem 3 respostas erradas de 5 questões. Tem uma resposta errada, tem 2 respostas erradas de 5 questões. Entendeu? E quando tiver resposta errada, você tem a opção de confirmar e deixar a resposta errada, ou de voltar e fazer de novo, gastar a tentativa para poder conseguir a maior nota, certo? Agora nós vamos falar aqui a respeito da prova. Só para finalizar aqui em relação à avaliação virtual, tanto para a avaliação virtual 1 e 2, como para substitutivas, é a mesma explicação. A mesma coisa que eu fiz aqui com vocês, para todas, se vocês precisarem fazer. Ah, nesse caso aqui, eu tirei 2.000 pontos. Eu preciso fazer a avaliação substitutiva? Não, porque eu já tirei a nota total, então não tem necessidade de fazer aqui, porque se você tirar 2.000 pontos também, não vai somar 4.000. Vai continuar os dois. Você só vai fazer a substitutiva se você perder, se você não fizer, ou se você tirar uma nota muito baixa. Suponhamos que a gente tivesse tirado aqui 500 pontos. Aí eu poderia fazer a substitutiva. Se eu tirasse os 2.000, ele iria, né, ficar com a nota maior, certo?